Boa tarde, amigos. Começando mais um Ponto a Ponto, na tarde de domingo. Vocês aí que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita, TV FEB, Rádio Fraternidade, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos recebendo o Marcos Sodré, médico, otorrinolaringologista e espiritualista, né? Que vai falar pra gente como e por que nós adoecemos. Então, você que se interessa pelo assunto, você que quer entender um pouco mais da doutrina espírita, venha participar dessa nossa conversa. O Carlos vai estar aí nas redes sociais, no chat da Rede Amigo Espírita com vocês, para que vocês possam mandar as suas dúvidas, os seus questionamentos e as suas experiências, as suas opiniões sobre o assunto. A gente conta muito com a participação de vocês. Marcos, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar aqui do Ponto a Ponto. Doença é uma coisa que afeta todo mundo. Então, todo mundo que vai estar nos escutando precisa entender melhor, né? O difícil é porque às vezes a gente se questiona muito. Por que eu estou doente? Eu me cuido tanto? E às vezes aparece uma doença que nos tira do prumo. A gente sabe que a doença, né, muitas vezes algumas delas são programadas, né? E isso envolve o nosso perispírito, tem toda uma programação para que em determinado momento chegue a doença e a gente passe por aquele momento de aprendizado, né? Mas digamos que eu já tenho essa predisposição espiritual à doença, tem um momento determinado. Mas se existe um gatilho no meu ambiente, alguma coisa que favoreça, será que isso pode vir antes do programado? Como é que funciona essa questão? Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço a organização do trabalho, né, do Ponto a Ponto. Parabenizo por essa iniciativa, por esse trabalho que você já vem desenvolvendo. E agradeço, antes de tudo, essa oportunidade, né, de me convidar para que a gente possa conversar um pouco sobre esses aspectos. É um assunto muito interessante. Eu, como participo dessa área de saúde, eu identifico, e desde jovem, até mesmo antes de fazer faculdade, eu já pensava, por que se adoece? Por que a gente tem esse karma, ou por que existe o sofrimento? Porque tem pessoas que têm doença e outras pessoas não têm. O que vai determinar eu ter mais saúde, eu adoecer com 40 anos, com 60 e outros não adoecer? Então, eu vejo realmente que antes da gente discutir qual o gatilho que faz com que essa doença apareça, é entender qual é a finalidade, então, de adoecer, antes que ela apareça. Qual é a finalidade que eu tenho, ou qual é a intenção, ou qual é o interesse, qual é a determinação que faz com que eu tenha saúde e depois perdi essa saúde. Ou então discutir o que é saúde, ou o que é a doença, né? Ou então dizer, não, eu não nasci com saúde, eu já nasci doente. E aí o que antecede esse meu nascimento para que eu não tenha tido muitas vezes nem direito de ter aproveitado nesta encarnação um momento de saúde? Então é um tema muito interessante, porque você pode avaliar por vários prismas. Você pode identificar uma série de questionamentos, e esse que você começa perguntando é muito importante. Então, a partir do momento que a gente pega determinado ser espiritual e ele vinha bem, e de um momento para outro ele perde aquele estado de equilíbrio, vamos dizer então que saúde é o quê? Um estado de equilíbrio físico, psicológico, emocional, econômico, social. A questão da definição do que é saúde, ele ultrapassa atualmente somente a questão corporal. Às vezes você pode estar com o corpo perfeito e com a mente fora do prumo, desequilibrada, emoção desequilibrada também. Então essa questão de saúde, o que é saúde? É equilíbrio. Equilíbrio nos seus vários aspectos, como se nós estivéssemos vendo o nosso corpo, a nossa vida como um prédio com vários andares. Então tem o andar físico, o andar emocional, o andar psicológico, por aí vai. Então equilíbrio, homeostasia, harmonia, isso é ter saúde. A partir do momento que por algum motivo a gente pode desestruturar, desequilibrar, desarmonizar esse arcabouço que a gente tem, essa estrutura, então perdeu-se aquele equilíbrio. Opa, comecei a ficar doente. Tudo bem, então a doença é um desequilíbrio, vamos chamar assim de energético, que pode vir desde a alma, desde o espírito que está acima da alma. Aí a gente vai discutir, depende da escola filosófica que você vai seguir, como se nós diferenciássemos
particularmente, eu diferencio espírito, mente, alma, corpo, etéreo, físico. Porque você sabe que Kardec, ele aglutinou para tornar mais fácil o entendimento para aquela época. Mas que o nosso corpo dimensional não só tem 3 invólucros ou 3 roupagens, né? Nós temos várias subdivisões. Então, na hora que a gente perde este equilíbrio, nós passamos a estar doentes, ou então desarmonizados, ou desestruturados, que vai variar na sua intensidade, dependendo da força motriz, ou do grau energético de desequilíbrio. Aí vem outras discussões, mas a doença e a saúde é isso: equilíbrio e desequilíbrio, harmonia e desarmonia. Achei interessante que você falou dessa expansão do conceito de saúde, né? Porque a gente associa muito ao corpo físico, né? E você falou até os aspectos sociais interferem nesse equilíbrio. Então, bem importante a gente ver que às vezes a gente cuida muito do corpo e às vezes deixa os outros aspectos meio que de lado, né? Assim, nós podemos conversar e partir para vários atalhos. Porque quando você diz assim, aquele indivíduo está doente, mas às vezes aquela família está doente. Então você também pode ter o conceito, quando você falava aí, quer dizer, a assistência espiritual trabalha nesse momento, dando essa indicação. Essa indicação de quê? De que você tem o indivíduo doente, mas você tem a família doente, você tem uma cidade doente, você tem uma nação doente. Então, o conceito de doença individual e também coletiva. Isso daí eu acho muito interessante. Quando se fala em indicadores socioeconômicos, muitas vezes você tem uma comunidade, uma coletividade que está doente. Aí a gente vai discutir, é de graça ou não é, aí são outros pontos. Mas que a doença não é somente individual. É outra coisa que eu acho bem interessante, né? Como a gente vive em sociedade, isso tudo nos afeta, né? Mas com relação às vidas passadas, até que ponto a gente pode responsabilizar a doença que eu tenho hoje com a vida passada, com a conduta da vida passada? Até onde vai essa relação? Eu acho essa relação muito forte, porque não diria somente em relação às doenças. Eu diria, o que é que eu fui ontem? Veja o que você é hoje. O que é que eu fui nas vidas passadas? Muita gente vive preocupado em saber assim, olha, eu fui da Alexandria, eu estava no Egito, eu era índio aqui no Amazonas. O que é que eu era? Não se preocupe com o que você era. O que você era está espelhado no que você é hoje. Né? Então, se você tem saúde, foi porque você plantou. Se você tem doença, foi porque você desarmonizou. Então, em certa medida, voltando objetivamente para a sua pergunta, nós somos o resultado do que construímos. Essa construção não só agora, porque daqui a pouco nós vamos dizer assim, olha, eu nasci com saúde, e dependendo de dentro desta própria vida, eu também posso me desarmonizar, já tenho certas tendências e adoecer, ou não. Posso trazer tendências de outras vidas, como provações, como testes ou como obstáculos, tudo no conceito evolutivo, porque mesmo que sejam as coisas ruins, mas são para o bem, porque o mal trabalha para o bem, mesmo sem saber. Né? E que a gente sabe que a pessoa está adoecendo, nasci doente, foi de outras vidas. Então existe um grande conceito, uma grande uma grande observação de consenso em que muitas e muitas doenças que nós apresentamos hoje, dependendo da característica, é um câncer, é um diabetes, é uma epilepsia, né? É uma gastrite. Eu nasci com alguma alteração cardiológica. O que é que eu fiz na área dos sentimentos em outras vidas? Eu nasci com problema de epilepsia. O que eu fiz a nível mental, a nível de utilizar minha inteligência em outras vidas para nascer com algum distúrbio energético a nível espiritual que imprimiu no meu corpo físico, né, através do momento da concepção, na hora que ele imprime no código genético, no piano, na cadeia de DNA, na hora que ele imprime as suas imperfeições ou suas qualidades. Então vamos aproveitar um Mozart, vamos pegar um Einstein, um Da Vinci. Ele tinha qualidade, imprimiu, nasceu um gênio, e outros nascem extremamente limitados intelectualmente, nascem limitados emocionalmente. Isso determina que ele trouxe, em alguma medida, ecos de suas outras vidas. Então eu acho que a doença, em grande parte, traz sim consequências, história, lembranças
mensagens até, eu poderia dizer, as doenças são mensagens de condutas de outras vidas. Engraçado o senhor falando isso, porque isso aí exige que a gente tenha uma observação e uma avaliação nossa, do nosso comportamento hoje. Quando você fala do reflexo hoje do que nós somos. E às vezes cai na vaidade, né? Da gente dizer assim, não, eu não sou tão limitado intelectualmente, eu só não tive oportunidades. Entendeu? Tem gente que não, às vezes, a própria família vê que a criança tem aquela limitação, mas diz, não, é coisa da idade. E às vezes, para não justamente assumir que a criança tem uma certa limitação, não dá devida atenção e tratamento, né? Então, acho que cai muito na vaidade da gente de se observar e ver até que ponto, usando aquela palavra que a maioria das mães após o parto faz, é perfeito? Né? Toda mãe tem essa expectativa do filho perfeito. E eu acho que aí nós também trazemos essa expectativa, né? A gente admite, quando é uma doença assim, física, que a gente tem como comprovar, a gente não tem como negar. Mas quando é um pouco um atraso no intelecto, as coisas entram na vaidade também, né? Entra na vaidade, ou então aproveita o gancho. Vaidade, orgulho, egoísmo, cobiça, também são doenças a nível mais, né? No campo emocional. Sutil, emocional, mas que essas doenças, mas também são doenças comportamentais, doenças da mente, né? Aí vai para a depressão, vai para a ansiedade. O mundo, em grande parte, hoje é deprimido ou é ansioso. Muito, muito. A gente vê no dia a dia, no consultório, um elevadíssimo grau de ansiedade e de depressão, que normalmente antes a gente não observava. Então, realmente, não é o planeta Terra que está doente, com maremoto, com enchente. Somos nós que estamos doentes e estamos imprimindo essa inquietação na crosta planetária. Na minha opinião, é isso. Aí entra muito na questão da vibração da coletividade, da nação, do continente. Você vê a Europa tem um perfil, a África tem outro perfil. Muito interessante observar isso. Você pega uma América do Norte, determinado nível de IDH. Você vai para a África, você vai para a China, para a Índia, outro nível de IDH. Porque o mundo é tão, né? Eu diria até, nós temos 5 sentidos básicos, né, atualmente. Porque a gente tem mais sentidos, mas 5 sentidos básicos, 5 continentes, né? Cada continente com uma característica. É uma coisa bem interessante essa questão por esse lado. Essa sua comparação me fez lembrar um vídeo que eu recomendo que vejam da FEB, que tem a participação de Rosângela Kingen sobre a missão espiritual do Brasil. Que ele justamente comenta em determinado ponto que a gente não pode esperar que o Brasil se torne os Estados Unidos. Que os Estados Unidos teve a missão dele de uma certa forma do capitalismo, de uma educação mais avançada, e o Brasil tem outras missões. É um povo mais amável, mais acolhedor. Então a gente tem outras características, como você fala, tem outras características, e essas características é que influenciam na missão que nós temos, né? Então eu até recomendo o pessoal ver, que é um vídeo muito interessante. Um grande orador, um grande amigo. Temos já participações dos nossos colegas aqui da internet. A Rita de Cássia Almeida diz o seguinte: o responsável somos nós mesmos, a origem da encarnação passada ou mesmo dessa por desajuste. E a Ana Lemos diz o seguinte: não podemos culpar nada, pois somos herdeiros de nós mesmos. Se há determinadas doenças, somos os responsáveis. Temos uma pergunta: será que esse elevado número de depressivos e ansiosos são consequências do distanciamento do homem ao seu sentido real da vida, a prática do amor mútuo? Foi o Alírio Matheus que mandou essa pergunta. Eu acho interessante, no caso o Alírio que fez essa colocação, eu acho que é pertinente. Agora, tem um detalhe que talvez a gente não deixe fugir, é assim, as pessoas estão reencarnando. Tá? Então nós temos 6 bilhões de pessoas esperando para encarnar, outros que estamos aqui estagiando, e esses bilhões de espíritos que estão para encarnar não estão no paraíso, não. Esses bilhões de espíritos, nós sabemos que temos desde as colônias espirituais, as colônias aqui, tipo assim na crosta, né? Nós temos
as regiões subcrostrais. Então, muitas pessoas que estão sendo autorizadas a reencarnar neste final dos tempos já vêm de áreas subcrostrais e que eles vêm imprimir esse desajuste no planeta. Mas foi autorizado, se a gente lê, existem diversos livros sobre isso, em que uma grande parte da violência do planeta atualmente, a questão da sexualidade e por aí vai, né, é determinado por quê? Porque muitos espíritos, vamos supor assim, nós viemos dos infernos e viemos para o planeta, e estamos aqui na crosta. Então o pessoal que está aqui na crosta não veio do paraíso não, ninguém veio do céu não. Então, como nós estamos resgatando ou sendo resgatados e viemos de regiões subcrostrais e que foi autorizado há poucos anos, essas são informações esotéricas, de que foi autorizado pelos coordenadores planetários a reencarnação, a oxigenação dos purgatórios, dos infernos, das regiões subcrostrais. E esse pessoal que veio da onde? Veio para cá, está aqui agora passeando. Então, obrigatoriamente, quando a gente falava que o planeta reage a quem está na sua superfície, como um instrumento reage ao seu músico, né? Então é por isso que há essa vibração, essa tônica vibratória planetária problemática, ligada à depressão e ligado às... Se você vê o Carnaval do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Aquele pessoal que está no Carnaval do Rio de Janeiro com as fantasias, as mulheres seminuas e por aí vai, uma música com muito batuque, tá? Vem de onde? Isso não vem de músicas harmônicas, não vem de uma celebração superior. E por aí nós temos vários e vários exemplos, né? Só para citar um, mas a gente poderia ficar a tarde toda citando como exemplos em que os seres espirituais que estão encarnados agora estão tendo as últimas chances, porque as informações também são de que não se está mais autorizando os marginais do universo a reencarnar. Já estão sendo obrigatoriamente drenados. Obrigatoriamente já estão, os que estão indo, nós que estamos desencarnando, dependendo da conduta, não está mais autorizando reencarnar não. Já estão sendo retirados para determinadas regiões planetárias, que daí já vai para o expurgo. Acabou-se a boa vida, vamos dizer assim. Então os guardiões planetários da justiça kármica estão trabalhando muito fortemente para coibir, corrigir e dar oportunidade, apesar das últimas, para que todos venham, autorizado pelo Cordeiro, para que se tenha uma chance de redenção. E cada um, como as nossas, como é que eu posso dizer, ajudantes aqui, como as mensagens que você leu, dizendo que cada um vai pagar de acordo com o que fez, vai colher o que semeou. Exatamente. O Alir ele perguntou o seguinte: mas como explicar doenças ditas raras que aparecem de repente? Não, na verdade, não são de repente, porque se nós formos avaliar um infarto do miocárdio, a pessoa já vinha plantando esse infarto há anos. Ele apenas pipocou naquele momento, mas ele já vinha fechando a coronária. Ele já vinha com 30% de obstrução, com 50%, com 70%. Quando deu 95%, que obstruiu, né? Então, geralmente é uma doença que a gente já plantava, um câncer. Já é o seu orgulho, o seu egoísmo, a nossa vaidade, que vai se condensando através dos núcleos de força, dos chakras, que aí a gente vai ver os chakras, os nossos 7 chakras, né, que são responsáveis por captar os fluidos solares, os pranas. Né? Nós sabemos que nós temos 5 pranas: Udana, Vyana, Samana, Upana e Udana. Udana, Samana, Prana, que também é um prana. Então nós temos 5 pranas, os chamados ares vitais, ou sopros divinos, em que nós, quando respiramos, oxigenamos. Já dizia Ramatiz, né, que nós temos 70% de nossa nutrição respiratória. 70%, só que a gente não aprende a respirar direito. Né? Até nossa respiração. Quando a pessoa chega no pronto-socorro, numa crise nervosa, ela chega... Eu estou cansado, eu estou sem respirar, e às vezes toma um calmante e melhora. Então, o sistema respiratório está muito ligado ao sistema torácico e ao sistema astral. Na verdade, nós temos 3 divisões, né? A parte mental, na parte cerebral, que nos alimenta os olhos, que já estão aqui no cérebro, e os ouvidos. Então, vê só. Isso aqui, você está alimentando o mental. O que você vê, o que você escuta. O que você respira vai para onde? Sistema torácico. Alma, emoções, sentimentos. Corpo físico, etéreo físico, corpo concreto, alimento pela boca. Vai para o terceiro nível, gástrico. Então você tem
alimento mental, alimento astral e alimento físico. Voltando para a sua pergunta, por que eu adoeci de repente? Não se adoece de repente. Se adoece, pode até, logicamente, pode eclodir, aparecer, se identificar. Por isso que a homeopatia faz efeito, porque não trata a doença antes dela aparecer a nível energético nos corpos dimensionais mais sutis. Então, a homeopatia faz um tratamento a nível molecular, vamos chamar assim, a nível antes da doença ter se instalado no concreto. Por isso que você poderia perguntar, então posso evitar grande parte das doenças? Sim. E outras doenças que são inevitáveis, vamos chamar assim, que faz parte da minha história, ou que você mesmo escolheu antes de vir, quando se tem autorização e grau suficiente para poder ter acesso a seu mapa e dizer, eu queria adoecer assim assado. Também tem isso. Porque tem muita gente que tem a reencarnação compulsória, né? A gente já vai para temos irmãos que não têm condição de opinar ou de escolher a doença que vai ter por não ter grau ou merecimento e por aí vai, que determine ou que lhe dê a bênção dele sentar com um mentor e que coordene a sua futura encarnação, naquele momento que ele está já se programando. Mas essa doença que eclodiu também não é nossa inimiga. Aí seria outra pergunta. Peraí, e a doença? Grande amiga, se abraça com a sua doença. A sua doença é sua, a minha doença é minha. É uma grande companheira que faz, através desse corpo físico, a oportunidade que eu possa, através de um fio terra, expulsar, eliminar as imperfeições do meu espírito, através da alma, dos corpos dimensionais. Vai cair numa cascata energética que faz com que eu descarregue nesse abençoado planeta, né, como um imã, né, através do seu centro gravitacional, através dessa romagem terrena, faz com que eu possa expelir, né, as minhas imperfeições. Através de quê? As nossas doenças, queridas doenças. A doença nos pacientes mais resignados ou mais esclarecidos, uma dor pode doer menos do que a dor de um revoltado. A dor do revoltado pode ser bem mais. O limiar de dor, o nível de dor, aí entra doenças crônicas. Mas aí a gente vai falando e eu vou falando muito. Pode ficar à vontade. Quando você chegou aqui, eu perguntei como é que eu ia lhe apresentar. Aí você disse, pode ser médico espiritualista. E a minha pergunta é, o que é essa medicina espiritualista? O que ela se propõe? O que ela está visualizando aí? Isso é interessante. Porque na hora que a gente discute sobre saúde, então uma boa música pode ser um tratamento. Uma água fluidificada pode ser um tratamento. Uma meditação, excelente forma terapêutica. Visitar a natureza. Então, a medicina, de uma forma mais ampla, né, não descartando, logicamente, a cirurgia quando é necessária. É muito importante a cirurgia. Quantos de nós já estaríamos mortos se não tivesse submetido um estente, uma cirurgia de apêndice, uma cirurgia de amígdala, um problema de abscesso? Medicação alopática. Doutor, eu queria melhorar dessa minha sinusite, eu tenho uma sinusite crônica, mas eu não queria tomar remédio antibiótico, eu não queria tomar um anti-inflamatório. Se você não tomar, você morre. É importante saber usar as armas que nós temos de maneira correta. O que nós não defendemos é que se use antibiótico toda hora, que se tome anti-inflamatórios de forma indiscriminada. É necessário que tenha uma certa coordenação, um equilíbrio nesse uso. Mas os medicamentos são importantes ferramentas. Você quer construir uma casa só com tijolo e o cimento? Cadê o telhado? É necessário usar as coisas, porém, como diria o budismo, no caminho do meio. Como diria o bom brasileiro, nem 8 nem 80. O equilíbrio é tudo. E a medicina espiritualista ou espiritual vai lançar mão de vários aspectos. Consulta psicológica, psicoterapia, ok. Você conversar com o seu médico, com o seu farmacêutico, com o seu primo, com o fonoaudiólogo, com o fisioterapeuta, isso é importante, porque a medicina não é somente a cirurgia, a medicina não é somente o médico. Você pode ser seu médico. O indiano, depois dos 40 anos, se ele for para o médico, ele tem vergonha. Porque eles compreendem que após os 40 anos, eles têm que ter um amadurecimento suficiente para identificar seus próprios problemas. Então, depois dos 40 anos, ele fica meio com vergonha de ir do médico, porque ele já era para ser maduro o suficiente
para saber onde é que está pegando o problema. Olha, eu estou com problema gástrico, eu estou com isso. Já tem que ter uma certa evolução, diferente do ocidental, né? O oriental tem muito aquela coisa de olhar para dentro de si, vamos chamar assim. Então, as técnicas orientais associadas às ocidentais, tanto as informações que vêm do mundo astral, aos conhecimentos da medicina popular, uma inalação de folha de eucalipto, um gargarejo de romã, uma argila determinada no joelho, isso é tudo medicina. Medicina não é somente o remédio, né? Mas a medicina alternativa, o incenso, a meditação, o banho de sol. Então, eu vejo assim, é o conjunto de conhecimento que é utilizado para reequilibrar aquele ser, aquele órgão, aquele sistema que está desequilibrado. Por isso que muitas vezes você pode ir tomar um passe, como é que chama, com uma benzedeirazinha com um galinho de mato, e tem estudos científicos sobre isso, e que na hora que ela está batendo aquele matinho, que seja de arruda, de alecrim e tal, por aí vai, ela está fazendo a transfusão de plasma da energia daquela planta para o seu corpo espiritual. Tá vendo? Não existe a transfusão sanguínea? É a mesma coisa. E por que dá certo para eles? Porque são pessoas humildes que creem e que colocam o seu fluido vital, aí a gente vai estudar ectoplasma, energia, aura. Eles têm um reforço vibratório que consegue transferir energia, do mesmo jeito que Jesus, quando a mulher pegou na veste dele, ficou curada da metrorragia que ela tinha. Houve um quanto energético que foi despejado, direcionado e dirigido, e que fez com que aquela pessoa, fez com que aquele determinado indivíduo, por merecimento, aí ele diz também, a gente aproveita e diz, vai e não peques para que não suceda coisa pior, porque você vai perder aquela energia. Às vezes você desarmoniza o chakra e pode não organizar de novo. Aí você diz, não, mas olha, eu sou espírita, eu li a codificação, não, mas leia chakra. Leia chakra. Leia a medicina oriental, leia Kardec, leia Leon Denis, Chico Xavier, mas não leia somente isso. Por quê? Porque você vai ficar limitado, isso é a base. Mas, na minha opinião, é necessário ler outras correntes para que você comece a entender melhor que o conhecimento, como dizia Blavatsky, né? Não há religião superior à verdade, da teosofia, que tem aquele sinal que eu acho muito bacana, né? Ou então da eubiose, que é a loja da Fraternidade Branca, que diz: a esperança da colheita reside na semente. É sensacional um negócio desse, né? Você diz, puta, tudo está na semente. Como é que um carvalho está numa semente que fica aquele colosso sensacional daquele tamanho e que antes estava ali? Então eu aproveito assim, esse aspecto da semente e da árvore para dizer que a medicina é uma semente, mas também é aquela árvore e tem seus vários ramos. Então a medicina alopática, da qual eu participo como médico otorrino, mas com a visão também e que transcende e que vai por outros ramos e por outros galhos, por outros aspectos, que não somente esse. Meditação, passear na mata, banho de praia para reequilibrar. Nós não viemos da água marinha, a nossa célula não é o equilíbrio igual ao equilíbrio do mar, nós não somos compostos dos rios internos da circulação, das pedreiras que são nossos arcabouço ósseo, a parte vegetativa das plantas, o sistema nervoso simpático, parasimpático. Então nós imitamos. E vale salientar que, se for estudar embriologia, desde o momento em que há a fecundação até o nosso nascimento, a gente passa morfologicamente, embriologicamente, por todos os filos. A gente passa pelo anfíbio, pelo réptil, a gente tem rabinho, depois a gente vai, aí tem as gueuras, aí se fecha, até tem problemas de pessoas que nascem, quando se fala, e que nascem com alguns defeitos, por causa do fechamento, do equilíbrio que a gente vem desde todos os filos até chegar no ápice da evolução da humanidade do planeta Terra, porque aí tem as outras humanidades, né? Mas que a gente passa por tudo nesses 9 meses. Então a gente vem já com história planetária, e essa história planetária vai se somando, e com isso vem, muito interessante, Hernance Dufour, aquela evolução sem martírio, né? Porque ela diz assim, olha, e a evolução, e a dor evolução? Você pega um pé de planta, uma árvore, e tem fungo naquela árvore. Opa, essa árvore reencarnou para nascer doente de fungo? Eu acho bacana isso. Qual foi o erro da árvore em outra vida para que ela fosse atacada por os gafanhotos?
ela mereceu ser atacada por um gafanhoto. Acho muito interessante isso, né? Mas é a dor evolução. E vai fazer aí outra discussão, vai fazer com que aqueles espíritos, ou aqueles elementos, aquelas mônadas que estagiavam no reino vegetal, até que ponto vai encher o cálice daquela mônada espiritual, daquele ser, e que ela vai passar para outro reino? Aí ela vai sair do vegetal. Em que momento? Isso é muito interessante, eu acho difícil ter essa resposta. Em que momento você, ajudado por doenças? Ajudado por doenças? Então, existem doenças que vêm seríssimas, que você pode escolher vir doente, mas que você sabe, eu estou resgatando e eu vou sair dessa vida. Quem vai poder dizer que passou por esses milhares de anos no planeta e não adoeceu? Não vai ter condição disso. Então a doença, no resumo dessa história toda, é que é nossa amiga. Aprender a modificar nossas vibrações, pensamentos, sentimentos e ações, para cada vez menos alterando cada vez menos esse equilíbrio, esse arcabouço energético, estudando essas coisas que eu falei, de pranas, de respirar corretamente, de tomar banho de sol, né, pela manhã, de se alimentar bem, senão a gente esquecer de falar a questão de alimentação, né, uma boa alimentação, porque é o conjunto que vai fazer com que você já comece a se credenciar a adoecer menos, porque adoecer menos também vai ser um merecimento. Eu queria agora que você, pegando esse gancho, né, dessa medicina que cada vez mais expande os horizontes, que você nos desse essa visão com relação às doenças mentais, para que a gente pudesse entender, né, da onde vêm essas doenças mentais. Será que também é consequência da vida, ou será que nessa vida eu posso me desequilibrar ao ponto de enlouquecer, digamos assim? Como é que funciona a mente nesse campo? Tudo é mental. Então, se nós é muito interessante, porque se nós discutimos que antes de encarnarmos nós já éramos espíritos, então houve algum motivo que fez com que nós viéssemos encarnar para drenar, através dessa escola que é o planeta Terra, que são as sucessivas encarnações, que a gente viesse nos purificar, vamos falar assim. Mas se nós formos estudar a escola do Egito, se nós formos estudar Hermes, o Cabalhon, dos princípios herméticos, se eu não me engano, o primeiro princípio o universo é um todo mental. Tudo no universo é mental. Então, quando você fala, e a doença mental? É a primeira doença, é a principal doença. De repente, é a doença responsável pela queda dos anjos. Não é? O que fez, qual foi o momento vibratório na história planetária, milhões de anos atrás, que fez com que essa pleiade de espíritos precisasse nascer? Porque Deus precisou criar um locus planetário, um ambiente, esse universo com bilhões de galáxias, em que fosse um palco para que uma série, um perfil, uma parte dos seus filhos espirituais, né, viessem se purificar. Porque isso aqui é um tratamento. Estarmos encarnados, nós estamos em tratamento, todos. Nós estamos em um grande hospital. Né? Então, na hora que você salienta, e a questão mental? A questão inicial. A questão mental antecede tudo. Porque, voltando para Hermes, o Trismegisto, ele dizia, o universo é uma construção mental. Então, as imperfeições da alma, as imperfeições do corpo físico residem grandissimamente a nível mental. Né? Vaidade, orgulho, egoísmo e por aí vai. Então, essas doenças mentais vão, em um determinado perfil, percentual, grupo de pessoas, vão se caracterizar, vão se exteriorizar sob alguns sinais e sintomas. Peraí, eu tenho doenças mentais, mas também tenho doenças infecciosas, tenho doenças irritativas, alérgicas. Ok, vamos para as mentais. As mentais, a epilepsia, né, que são aquelas convulsões, né, os transtornos mentais, os atrasos mentais, as dificuldades de aprendizado, as pessoas que nascem com problemas mentais de diversas ordens, é porque, em determinadas encarnações anteriores, ou mesmo nessa, você nasceu bem, mas tinha uma determinada tendência ao uso de drogas.
ou a depressão, e que por um acaso você foi testado e começou a usar crack, começou a usar cocaína, você causou uma determinada agressão nos seus corpos dimensionais que vai registrando esses ataques através de alterações energéticas, através de fissuras, através de rompimentos das suas telas, do seu corpo dimensional, e vai ficando gravado. Está ficando gravado e o seu corpo mental começa a responder por isso, começa a haver uma deterioração nas suas desconexões neuronais, uma obnubilação. Não é comum você ver que determinados assaltantes, antes de ir assaltar, eles usam drogas para ficar um pouco mais malucos. Você vê pessoas, grandes artistas que têm uma missão que desconhecem, de liderança de várias coletividades e que enveredam, talvez pela facilidade, enveredam nas drogas, e que isso vai ficando tudo gravado. Chega um momento, como num planeta Terra, que de vez em quando o vulcão explode. O vulcão explodiu, por quê? Porque o nível de agitação planetária estava tão grande que precisa ter um escape, como um espinho, como um furúnculo, o vulcão explode. A mente explode. A mente explode a nível astral, repercute através dos seus corpos, dos seus canais, dos seus meridianos. Vamos estudar a medicina chinesa oriental, os meridianos, né? As correntes, né? Que a mente, através de uma explosão, um curto-circuito, pronto, um curto-circuito, dá um tilt de que você tem determinadas doenças. Esquizofrenia, em que você está no limite, vivendo entre aqui e lá, falando com pessoas, vendo pessoas. Delírios trêmeis, que você, de tantos anos de alcoolismo, lesionou de tal maneira o seu corpo mental, e que começa a ver insetos. Mas será se ele está vendo inventando, ou ele está vendo mesmo a tela etérica dele está rompida, e ele está vendo larvas, miasmas astrais, que são bem descritos nos livros de André Luiz. Você vai ver que sensacional aquela coleção da André Luiz, e que quem quiser aprender é ler André Luiz, não precisa ler mais nada, pega André Luiz no começo, lê os livros, sensacional, aquilo fala tudo, mostra tudo. Então, a questão das doenças mentais, eu vejo que o planeta é um doente mental, né? No sentido de que a depressão da coletividade, as injustiças da coletividade, né? O egoísmo, o orgulho, a ira, a avareza, a cobiça, por aí vai. Onde é que está isso? Está numa mão, está no pé, está no meu coração? Não, está na minha mente, que determina, aí vamos ver Joana de Ângeles, que a mente é que determina e dá os impulsos eletromagnéticos, energéticos, através dos caminhos orgânicos que existem, tipo hormônios, né? Que vai T3, T4, TSH, que determina uma série de comportamentos, tipo uma tiroide, hipertiroidismo, hipertiroidismo, a superagitação ou metabolismo baixo. Mas a mente é que está no comando. Se essa mente está desregulada, o corpo fica sem entender muito bem, choques energéticos, choques hormonais, adrenalina, vasoconstricção. Daí uma pessoa, quando está numa crise nervosa, fica suando, fica pálido, tremores, aquela sudorese, mal-estar, né? Então vem uma série de problemas que muitas vezes você vai no médico, faz uma bateria completa de exame, e o médico diz: seus exames estão todos normais, mas eu estou sentindo um aperto, estou sentindo uma dor no meu corpo. Não, aqui a sua eletroneuromiografia está normal. E onde é que está essa doença? Essa doença reside, né, em outros ambientes do seu corpo que não sejam do corpo físico. E como eu saio disso? Evangelização, caridade. Essa semana eu vim andando na rua e teve um show. Tem um show. Era gente. Uma besteira de uma corrida, com um negócio meio esquisito. Eu ia com minha esposa e falei: olha, se fosse, olha a quantidade de gente para correr, para se melar. Chama esse povo tudo para fazer uma limpeza no hospital. O pai dá banho, um bocado de gente numa creche. Não vai ninguém. Combine para ver se vai. Não vai. Certo? Então, essa desregulação, essa desarmonia, né, coletivamente, aí eu vou para o coletivo, porque eu sempre gosto de pegar essa carona do coletivo, em que coletivamente reflete o indivíduo, o grupamento de indivíduos. Aí tem uma palestra do Rossando Klinger, que ele diz que a coletividade imita. Vamos supor, nós todos gostando de suco de morango, e você tomava suco de limão. Aí você chega naquele grupo, diz: não, porque morango é bom. Daqui a pouco, aquela pessoa está tomando suco de morango com você.
ela deixa o suco de limão para se sentir aceita e para começa a querer participar daquele grupo e é influenciada. E começa suco de morango. E aí o suco de limão, se eu me lembro danado que é limão, eu me lembro que é limão. Isso serve para estudos sociológicos. Estudos sociológicos. Explica o nazismo na Segunda Guerra, explica o fascismo, explica aquela questão dos condutores de raças, né, de suicídios coletivos de determinadas seitas religiosas. Por quê? Porque você sente a necessidade, entra num fluxo vibratório, ou talvez, vamos dizer assim, até hipnótico, tá? Em que você passa a se sentir aceito e está naquele fluxo. É difícil de quebrar a corrente. Precisa da oração, precisa da caminhada, precisa da leitura, procurar boas companhias, pedir ajuda, humildade, porque se um problema é tão grande, tão pesado, e que não se consiga, que você não consegue sozinho vencer, humildade. Pedir sinceramente, porque a gente sabe que a prece, a oração sincera tem muita força lá para cima, e quando você pede, você é atendido. É como se diz no islamismo, você dá um passo em direção a Allah, ele dá 2 passos em direção a você, mas é necessário que você dê esse passo. Temos uma espectadora aqui que está pedindo um auxílio seu, e a Maria das Graças, que ela diz o seguinte: não me considero espírita, mas estou aqui porque estou desesperada por conta de uma doença que meu filho vem apresentando. Já consultou vários médicos e todos não encontram nenhum fator físico ou emocional. Por que um jovem aparentemente feliz e realizado apresenta crise de pânico? A crise de pânico pode estar exatamente tudo isso que a gente vinha conversando, da questão social, do meio em que está inserido. Primeiro, o ambiente em que essa pessoa vive. Segundo, as tendências que trouxe de outra vida. Terceiro, ele não está na sua família por acaso, vocês têm uma história em conjunto. E cabe você, se ele está em dificuldade, como está fazendo nesse momento, procurar luzes, procurar um farol que possa iluminar e tirar essa pessoa desse momento. Primeiro de tudo, a oração. Certo? Ou individualmente, ou um grupo familiar. Uma ajuda de um centro espírita, muito importante. Tá? Ah, mas eu tenho aquele... Se você foi em um centro espírita e não gostou, vá em vários centros espíritas. Por quê? É da mesma coisa que um hospital. Você tem um hospital bom e você tem um hospital ruim. Você tem um médico otorrino bom e você tem outro que não seja tão bom. Então não é, eu fui num centro espírita, mas eu achei tão esquisito. Não é obrigado você chegar num centro espírita e dizer, aqui é a salvação. Não, procure. Você tem que procurar para encontrar, você tem que bater para a porta se abrir. Então, primeiro, a intenção sincera, né, de que quer melhorar. Amor, amar o filho, orar por ele, né, procurar essa ajuda espiritual, que se você sozinha não conseguir, e entender que ele, antes de ser seu filho, é um ser espiritual, e que trouxe determinadas tendências. Será se esse rapaz não está em busca de respostas? E essa resposta pode ser encontrada nessa doutrina. Não somente nela, mas sem dúvida que pode ser encontrada através do caminho que Jesus coordenou para nós. Porque nós consideramos, não somente na doutrina espírita, como no catolicismo, como no protestante, que Jesus é o maior condutor desse planeta. Então, quem é o médico que pode corrigir isso? Primeiro, Jesus. Então, você pedir a iluminação, a intuição dos seus anjos da guarda, dos seus mentores, dos seus guias, para que possa direcionar dentro do merecimento, né? Porque possa direcionar e abrir uma luz que possa ajudar vocês, né? Sabendo que você não está sozinha. É como a gente vem dizendo durante essa nossa conversa, que esse problema de depressão, de fobia, é uma epidemia. É uma epidemia planetária. Né? Mas não é porque é uma epidemia que também nós estamos aqui defendendo que você diz, não tem jeito. Não, tem jeito. Esclarecimento, evangelização, caminhada nos meios da natureza, na mata, na praia, frequentemente 2 vezes por semana, melhorar a alimentação, melhorar o ambiente. Sua casa é arejada, entra a luz do sol, tem perfume, pulveriza com perfume, o colchão vai no sol, o travesseiro vai no sol. É uma casa cheirosa, perfumada. Quais são os assuntos que são ventilados nessa casa? É o dia inteiro a senhora assistindo novela, a televisão na novela? Não pode prestar. Não pode prestar. Tem que colocar uma música
que não seja um pagode, uma música que não seja uma música pesada, que seja uma música mais elevada, que consiga sutilizar, arejar o ambiente. Nós temos que prestar muita atenção nas obsessões. Também é uma coisa que é importante, que eu acho que tem que se colocar aqui. E as perseguições espirituais, que também são seríssimas e gravíssimas. A senhora sozinha não consegue. Não tem como a senhora conseguir sair deste ambiente, porque é coisa de profissional. As perseguições, e que ninguém é perseguido de graça, vale salientar. Então existem as repercussões das companhias de outras vidas. Mas que procure primeiro a ajuda superior de Jesus, seus mentores, seus anjos da guarda. Melhore o ambiente de sua casa. Modifique seu modo de ser, para que você, modificando seu modo de ser, você possa influenciar no campo astral, energético de sua casa. Se você for ler alguns livros do André Luiz, que eu me reportava alguns momentos, ele descreve uma casa em que o marido bebia bastante e que quando vinha da farra, vinha acompanhado por 2, 3 companheiros espirituais que bebiam junto com ele. Porque a gente sabe que a droga, a bebida, o fumo, ninguém fuma sozinho. Tem os companheiros astrais que vêm sugar, como vampirizar aqueles seres encarnados que se prestam a esse intercâmbio, a essa sintonia vibratória entre os dois planos, essa sintonia de forma negativa. Vamos lá. Que é que quando essas entidades vinham chegando perto da casa, a esposa desse rapaz, ela tinha o hábito da oração diária. Então havia um cordão de luz, uma redoma energética de luz, em que essas entidades não conseguiam entrar na casa dela. E ficavam do lado de fora a determinada distância. Porque aquela esposa era responsável pelo equilíbrio energético daquela casa, pela purificação energética. Então, limpeza na sua casa. E procurar, como eu falei, só para que deixar bem registrado, procurar uma orientação espiritual. Nesse campo é importantíssimo. Dependendo do merecimento, essa orientação vai aparecer. Porém, é necessário procurar essa orientação para que ela se torne concreta, para que ela possa abrir astralmente, vibratoriamente, energeticamente, tenha condição de se instalar, de aparecer. Porque é aquela história, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Nós temos, o tempo está acabando, porque a conversa é muito boa, vai fluindo. Temos algumas perguntas ainda. A Janaína Ferreira, ela colocou o seguinte: qual a opinião do senhor a respeito dessas curas espirituais que alguns centros realizam? A cura espiritual é muito interessante, porque muitas pessoas dizem, mas como é que existe a cirurgia espiritual? Existe a cirurgia espiritual porque quando a gente conversava antes, você tem que estudar corpos dimensionais. Então você chega lá na internet, corpos dimensionais. É o corpo físico, aí depois tem o corpo etéreo, aí tem o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental. Se for para as outras escolas, aí divide mais direitinho. Corpo búdico, átmico, corpo mental, corpo astral inferior, superior. Tem uma sinonímia, mas tem os corpos dimensionais. Antes de qualquer doença se instalar no corpo físico, ela tem um espelho ou tem um molde vibratório do seu corpo astral. Quando os seres espirituais fazem as cirurgias, eles trabalham a nível desse corpo perispirítico, né? No corpo astral. Então, todo o nosso corpo tem a sua matriz, vamos chamar assim, original no outro campo. Ele corrige alguns distúrbios energéticos que se correspondem, que se refletem exatamente naqueles órgãos que foram corrigidos. Então, a cirurgia espiritual existe, tanto no centro espírita, como se você fizer em casa. Fizer o quê? Uma oração, um pedido para os seus mentores, para o seu anjo da guarda, para o seu guia, para que ele te cure daquilo. Se você pedir com fé, tiver merecimento, ou mesmo que você tenha merecimento, mas às vezes não é hora de você se curar, porque a gente também não disse que a doença é amiga. Então você veja a doença assim, como uma oportunidade de se reequilibrar energeticamente. Ah, mas a doença é ruim. Tudo bem, então vamos procurar nos curar. Cirurgia espiritual, um caminho interessante. Sendo que, como médico, eu tenho que fazer um alerta. Se você está fazendo um tratamento alopático, tratamento de um nódulo, de um câncer, um tratamento medicamentoso, nós não defendemos, e a AME Brasil também não defende, que você abandone o seu tratamento técnico
com o seu médico do planeta Terra, com aquele especialista que cuida, para abandonar e ir somente para o chá, e somente para a energização, e somente para o passe, não. Tem que ser um conjunto. Então eu posso fazer o quê? O tratamento, melhorar meu mental, melhorar meus pensamentos. Eu chego no centro espírita, eu sou uma beleza. Na hora que eu saio do centro espírita, eu já começo a praguejar. Não valeu de nada, porque você passou 1h30 no centro espírita e passa o resto da semana na rua. Então o resto da semana praguejando para 2 horas de santidade no centro espírita. Isso não serve. Então é necessário que aquele momento, porque a sessão espírita, ou a gira de um terreiro, ou um culto de uma assembleia, o culto é a vida. O culto não é somente aquele culto que tem começo, meio e fim. Um dia é um culto, porque ele começa de manhãzinha na gestação, antes do sol aparecer, vem seu apogeu e depois declina na maturidade. Um dia é uma vida, né? Um dia não é uma vida, não é um giro, não é uma gira de umbanda, não é um culto de uma assembleia. Então, é os ciclos e ritmos. A verdade está em todo lugar. Então, é necessário a gente fazer esse lembrete. Não abandone o seu tratamento médico, os seus comprimidos anti-inflamatórios, a sua cirurgia. Apenas associe, seja inteligente, melhore o grau dos seus pensamentos, melhore a sua respiração, saia da cama, trate bem as pessoas. Mas eu queria ser bem tratado. Mas quando você está passando numa roleta do cobrador de onde que ele dá bom dia, você não responde. Você não trata bem as pessoas de dentro de casa. Aí quer que Jesus venha e diga, você é um cara legal, mas você não está sendo legal com os outros. Então o que a gente tem que se modificar rapidamente. Se você pegar os livros do Dr. Klaus, Não Há Mais Tempo, Falando Francamente, e A Hora da Verdade. Vamos ler isso. Não tem agrado, não tem essa coisa de dizer, você é muito bonzinho. Não, existem entidades espirituais que estão dizendo assim, o que está faltando em todos os movimentos é vergonha na cara da humanidade. Porque o que nós queremos que ver quem aqui dizer mais alguma coisa? Se tudo que já tinha que ser falado já foi falado. Não tem mais o que se falar. A gente tem agora que praticar. Não tem essa coisa, olha, eu estou esperando um novo livro do Divaldo, um livro do Agnello Paviano, um livro do Robson Pinheiro, eu quero que Kardec reencarne, que Chico reencarne, para escrever o quê? Não é hora mais de se enganar. De conversa, não, porque o planeta não está esperando mais. São Paulo está a carro-pipa. Quem já viu isso? Seca em São Paulo. Não existe. Não foi Emmanuel que veio, como o padre mandou da Nóbrega fundar São Paulo, né? Que o padre era de Anchieta, né? Fundaram São Paulo. Mas não está lá agora passando dificuldade. E os desmatamentos. Aí você vai para o resto do planeta. Olha, é hora de acordar. Nós sabemos que nós temos na Amazônia mais de 150 tribos de índios que nunca viram um homem branco. Eles estão ainda no extrato, não conhecem a agricultura. Os caras estão na idade de coletar, né? De caminho, não conhecem a agricultura. Nós estamos no 3º milênio conversando através de internet, computador. O que a gente quer? Então é necessário que cada um se modifique, não transfira as responsabilidades individuais, para que a gente comece a modificar efetivamente o seu plano astral em volta de você. É como a irmã Dulce dizia, acho que era a irmã Dulce, não, Maria Teresa de Calcutá, é uma gotinha no oceano, tudo bem, mas cada um é uma gotinha, a história do beija-flor. O que a gente quer mais? Florir, dourar a pílula que já existe. Agora cada um assumir suas responsabilidades. Mas eu não posso modificar o planeta. Modifique seu ambiente de trabalho, sua repartição, seu consultório, modifique o ônibus, o coletivo que você pega todo dia, vá cheiroso, sorrindo, faça a barba, se ajeite. Por quê? Porque se você reflete vibratoriamente no seu ambiente, aí vai vir uma entidade de alto poder espiritual e vai chegar aqui e vai dizer, olha, Marco, você é um cara bacana, eu gosto de você, sem eu fazer por onde? Não. Chico Xavier diz, mediunidade é sintonia e filtragem, ele diz assim. Então, não tem mais o que se falar. É importante agora que a gente coloque a ação. É necessário ter ação. Essas são as características. Pureza e alegria no começo do seu dia. Fortaleza e atividade efetiva durante o dia. E no final do dia, sabedoria e humildade. Agradecer aquele dia. Serenar. Meditar para começar outro dia. Porque cada dia é uma morte e um renascimento, né? E a cada dia você pode, amanhã eu posso ser melhor que hoje.
porque eu posso nascer com menos doenças. Então vamos voltar para o tema. E as doenças? A gente pode ir filtrando essas doenças, pode ir diminuindo essas doenças, pode ter mais saúde. Saúde física, social, emocional, e volta para esses novos conceitos da Organização Mundial de Saúde, que é mundial esse entendimento. Que a doença não é somente um pé que está doendo ou um braço que está inflamado. A doença às vezes está na cabeça, às vezes está no corpo das emoções, e que a gente por aí vai tentando se conhecer e chega talvez assim no final com o quê? Qual é o sentido de nós estarmos aqui? A principal lei, eu acho que eu poderia dizer cósmica, é evolução. Nem nada foge a isso. Para que serve tudo? Para a evolução. Até o planeta evoluindo, em espiral ascendente, né? Então tudo é evolução, né? Então para isso que nós estamos aqui, nessa nossa conversa, nesse nosso dia a dia, no sentido de estar amanhã melhor que éramos hoje. Nosso tempo está acabando, mas faltam algumas perguntinhas eu não queria deixar de fazer. Mudando um pouquinho do assunto, né? Às vezes algumas pessoas estão no hospital, é detectada a morte cerebral, mas o coração ainda está batendo. E às vezes fica em alguns casos questionamento: será mesmo que houve a morte cerebral? Será que pode confirmar que ali realmente houve a morte, que houve esse desligamento? E quais as consequências disso para o espírito? A primeira coisa que tem que ficar bem clara é que a doutrina espírita, eu posso dizer assim, não sou o representante da doutrina espírita, mas posso dizer que a doutrina espírita recomenda, aconselha e respeita a doação de órgãos. Então, se você for estudar e for ler na grandíssima maioria dos sites e da literatura espírita, é recomendável a doação. Essa sua pergunta é muito importante pela questão do coração, né? O coração e da mente. Porque até um certo tempo atrás, até a medicina, o coração era o centro era considerado como sendo a coisa mais importante, mais vital, né? Idade média, era o coração. O coração, enquanto estava batendo, e é aí que a gente escuta, ou faz a ausculta cardíaca para ver se o coração está batendo. Parou de bater, morreu, né? Com o avanço da ciência, foi com os aparelhos, então vamos dizer bem simples, um eletroencefalograma, se viu que o cérebro está um nível acima do coração, a mente. Então volta para aquela questão: mente, coração, corpo físico. Então se deslocou essa atenção da vida não para o coração, a vida passou a ser cérebro. Então quando você faz a pergunta e diz: olha, o coração, e o coração? Não, a questão é morte cerebral, não é? Então a vida vegetativa, que você pode estar com o coração batendo enquanto não tem mais ondas, impulsos eletromagnéticos. Realmente existem algumas dúvidas, e o avançar da ciência vai chegar a um momento de identificar quando há um desprendimento do espírito. Quando que há isso? Atualmente a gente não consegue, a ciência acadêmica, instrumental, não consegue identificar o momento em que há o desligamento desse cordão prateado, ou na hora que o espírito se descola, se desprega, se liberta do corpo. Mas os sinais que nós temos atualmente são as identificações do funcionamento cerebral, as ondas eletromagnéticas que vão ser captadas através de equipamentos. O mais comum, um eletroencefalograma, e que essa morte cerebral é atestada, é falada, é conduzida por especialistas. O médico que está de plantão, o clínico geral, o plantonista, o neurologista. E que geralmente faz-se um eletroencefalograma com a diferença de 6 horas de um para outro, para confirmar. Então, realmente o diagnóstico de morte atualmente é a morte cerebral, a ausência de ondas no eletroencefalograma repetido depois de determinado aspecto de tempo, mas dizendo que apesar das dificuldades que a humanidade presentemente encarnada encontra, a doação de órgãos é recomendada pelos espíritas. Aí você pode estudar o assunto, que a gente não vai ter tempo. As repercussões vibratórias do coração que foi doado, de acordo com a pessoa que tinha. Eu vou me lembrar de visões, eu vou ter sonhos que eram sonhos daquele doador. Isso é um assunto muito interessante, né? Muito interessante de se ver, de se estudar, mas já no Livro dos Espíritos, já Chico Xavier também tem publicamente defendido e
e indicado que o transplante e a doação de órgãos é recomendada como um ato de caridade e como um ato assim, tipo, até um bônus, né? Eu posso talvez usar essa palavra que não tem usada, mas olha, eu fiz uma caridade tão grande, cuidei tão bem do meu corpo que quando eu morri ainda deixei um coração em bom estado para outra pessoa se beneficiar, um rim em bom estado para outra pessoa se beneficiar, uma córnea e por aí vai, porque senão é o que se discute. E uma pessoa que morre queimada, uma pessoa que morre numa explosão, como é que ia ficar o perispírito dele quando morre de uma explosão, ou quando morre carbonizado, ou quando tem algum acidente traumático que não foi intencional? Todo mundo não ia ficar com o perispírito indefinidamente adoentado? Não, porque o corpo não é finito, o corpo astral, ou a nossa alma, ou o nosso corpo mental é que é perene, é que é duradouro. Então, é cuidar bem desse corpo e, dentro do possível, orientar a família de que a doação, o transplante dos órgãos é um ato de caridade e que pode repercutir muito bem, até mesmo redimindo, porque não se diz que a caridade pode perdoar ou corrigir uma multidão de pecados. É uma boa saída. Infelizmente, nosso bate-papo termina aqui hoje. Eu tenho certeza que você vai ter que voltar mais vezes para a gente poder conversar, que esse assunto rende, né? Espero que vocês aí de casa tenham gostado. Desejo a todos uma semana maravilhosa, de muita paz, de muita luz, de muito trabalho, né? A gente tem que trabalhar, a mensagem foi clara. Então vamos trabalhar com fé, com força e, como diria Nando Cordel, um dia todos nós seremos anjos. Mas vamos trabalhar para isso, né, gente? Uma boa semana a todos. Domingo que vem teremos o Edilmo Carvalho, que ele vai falar Jesus e Espiritismo, né? Chegando prévio de Natal, a gente tem que falar em Jesus, o aniversariante mais comemorado todos os anos. Então contamos com a sua presença e até domingo que vem.